Olá, me chamo Pedro Henrique Baruch. Esse é o vídeo de apresentação para Ampu da minha pesquisa que passa, general, o periódico montoneiro El Peronista Lucha por la Liberación e o 1º de maio de 1974, orientado por José Alves de Freitas Neto aqui na Unicamp FISH. Para explicar minha pesquisa eu preciso um pouco de uma contextualização, né? Primeiro, quem eram os montoneiros? Os montoneiros, eles eram um grupo guerrilheiro argentino que se formou na virada dos anos 60 para os anos 70, mas teve a sua primeira aparição pública justamente no ano de 1970 com o assassinato de Aramburu, do general Aramburu, que foi um dos principais nomes do golpe que destituiu Juan Domingo Perón em 1955. O grupo era, ao mesmo tempo, peronista e revolucionário. Eles foram influenciados muito pelo clima de Guerra Fria, pela teologia da libertação, pela Revolução Cubana e a guerrilha foquista do Che Guevara e pelo próprio processo de radicalização do peronismo. Nos anos 50 e 60, os principais rivais do peronismo estavam muito definidos na figura da ditadura. Os seus herdeiros, no entanto, eram uma grande disputa entre essa ala à esquerda, radical, e a área mais ligada à ortodoxia, mais ligada ao sindicalismo, que eu chamo na minha pesquisa, baseado na bibliografia, de direita sindical. Portanto, os montoneiros, esse grupo revolucionário e peronista, tinham como principal objetivo o fim do exílio do seu líder, Perón, que desde 1955 estava na Espanha, impossibilitado de voltar para a Argentina. Os meandros políticos desse meio tempo, entre 55 e 73, que é quando o Perón volta, eu não me aprofundo muito, mas são de indas e vindas, mas principalmente de proibição e de ditaduras, né? O meu problema de pesquisa, ele se dá justamente em 1973, ele começa justamente em 1973, quando o Perón volta ao poder, quando a reivindicação dessa esquerda revolucionária dá certo, e o Perón volta e é eleito em 1973 como presidente, tendo como vice a sua esposa Isabel Perón. E a questão é que o Perón ele nunca foi de esquerda, né? O Perón o líder populista por excelência, como vai dizer alguns autores, né? Que apesar de ter ideias voltadas para os trabalhadores, ou como na Argentina se chama, para os obreiros, nunca foi socialista, na verdade sempre passou longe disso, perseguiu os comunistas, perseguiu os socialistas no seu primeiro governo, e quando ele volta com esse pensamento ortodoxo, com esse mesmo pensamento do seu primeiro governo, que foi de 45 até 55, né? E apesar dos elogios que ele havia feito durante o exílio para a esquerda, para esse grupo de juventude, que eram os montoneiros, todo esse discurso muda e ele vai ter agora um discurso de conciliação e vai se ligar justamente a essa direita sindical que tem ideias mais parecidas com o líder argentino. O auge, enfim, isso vai causar um conflito, óbvio, entre o Perón e os montoneiros. O Perón começa a expulsar e começa a tentar restringir a ação política do grupo de esquerda cada vez mais, né? E o auge dessa relação tensa e contraditória é o meu recorte, que é o 1º de maio de 1974, Dia do Trabalhador, né? Que foi construído dentro da simbologia e da economia ideológica, podemos dizer assim, do peronismo, como um diálogo, uma assembleia, em que o povo poderia falar diretamente com o seu líder, né? E havia uma grande expectativa por essa data justamente por ser a primeira depois que o Perón voltou à Argentina, depois do seu exílio. Os montoneiros, no entanto, tinham uma outra expectativa com relação à data. Eles enxergavam que havia sobre Perón um cerco, formado pelos inimigos do povo, ou seja, a burguesia, os imperialistas, os latifundiários, a oligarquia de maneira geral. E essas medidas de restrição, essas medidas mais à direita que Perón tomava, na verdade eram esses inimigos do povo que tomavam em seu nome. O Perón, de verdade, aquele revolucionário, o líder da Revolução Socialista, na verdade estava cercado. E o 1º de maio, sendo uma assembleia, um diálogo direto com o líder, seria uma forma de romper com esse cerco.
A questão é que eles chegam na Praça de Maio, local onde aconteceu o evento, manifestando, mostrando insatisfação, e Perón entra em conflito direto, os xinga e os expulsa da Praça de Maio, rompendo absolutamente, ideologicamente e politicamente principalmente com os montoneiros. Por outro lado, no entanto, os montoneiros não rompem com o Perón e principalmente com o peronismo. O rompimento político era claro. A limpeza ideológica dentro do peronismo já estava sendo feita e vai se radicalizar. Mas os montoneiros continuam se reivindicando enquanto peronistas e enquanto revolucionários. E é exatamente isso que eu tento entender. Como que depois de um rompimento político, o rompimento ideológico não aconteceu? Para isso eu uso o periódico montoneiro El Peronista Lucha por la Liberación, que tem uma tiragem efêmera, vai de 19 de abril a 28 de maio, apenas 6 edições, mas esse período é justamente o momento em que a intelectualidade montoneira vai pensar o 1º de maio, tanto nas suas expectativas com relação à data, ao pré-1º de maio, quanto com as consequências no pós. Né? E os jornais tiveram uma importância fundamental dentro dos montoneiros para recortar, para fundamentar a sua identidade a partir de diversos fenômenos discursivos. E esse é o meu foco, esse é o que eu vou tentar analisar. Porque já havia diversos fenômenos discursivos que tentavam solucionar essa inerente contradição de ser peronista e ser revolucionário. Mas o 1º de maio, representando um rompimento absoluto entre Perón e o grupo, força esses fenômenos a alguma espécie de mudança, força a essa identidade montoneira a se modificar. E é isso que eu quero entender, como que os fenômenos discursivos antes fundamentados se modificam e como modificam. Como que os montoneiros continuam sendo peronistas e revolucionários, mesmo quando Perón, líder máximo do peronismo e líder máximo da ideologia política do grupo, os xinga diretamente, os expulsa da Praça de Maio e entra em conflito direto. É uma pesquisa inicial e, portanto, eu não tenho ainda conclusões muito grandes. Eu me baseio mais na bibliografia, no que eu estou tentando identificar. Por exemplo, há o livro Soldados de Perón, do Richard Gillespie, não sei se é exatamente assim que se fala, que ele vai dizer que entre o 1º de maio e a morte do Perón, que acontece, se eu não me engano, em setembro de 1974, há um início de um processo de crítica ao peronismo e de automatização. Eu, inicialmente, discordo dessa visão. Eu acredito que esse processo de crítica tenha mais a ver com a posição que os montoneiros pretendiam ocupar dentro do peronismo, ou seja, substituir Perón enquanto a encarnação do povo, do que justamente se automatizar do Perón e do peronismo. É um processo de modificação do peronismo e não de substituição dele dentro da ideologia política do grupo. A minha questão, no entanto, é que existia uma lógica dentro dos fenômenos discursivos montoneiros, porque é fácil tentar identificá-los como ingênuos, ignorantes, vendo Perón como uma pessoa claramente de direita ou principalmente claramente como uma pessoa não de esquerda. Eu não aplico essa abordagem, essa metodologia. Existia uma lógica política, existia uma lógica ideológica e, sobretudo, discursiva, em que fazia sentido o Perón ser revolucionário e que fazia sentido existir um peronismo de esquerda. Eu parto desse pressuposto para tentar entender as modificações políticas desse peronismo revolucionário, desse peronismo de esquerda, depois do 1º de maio de 1974, tendo como base o periódico montoneiro El Peronista Lucha por la Liberación. Muito obrigado.